é a teoria da evolução? Nós aprendemos na escola, na aula de biologia, primeiramente nas aulas de ciências, no ensino fundamental, depois vemos nas aulas de biologia, que eu poderia ilustrar aqui para vocês, mas não precisa, porque todos têm essa imagem na mente, porque ela é tão enfatizada nas escolas que não tem como a gente esquecer. Aquela figura daquele macaquinho, totalmente de quatro, depois um macaquinho mais em pé, depois um macaquinho mais em pé, e enfim, um homem andando. Aquela ilustração, ela se trata da teoria da evolução, mostrando que o macaco foi evoluindo ao longo dos milhares e milhares de anos até se tornar homem. Eu acho que se todo mundo parar para pensar, é motivo de piada, né? É para rir, porque, veja bem, por que ainda não continuam nascendo macaquinhos? Aí os macaquinhos vão se erguendo, vão se evoluindo e, enfim, se tornam. Por que que agora a gente nasce homem e os macacos nascem macacos? Por que que os macacos não continuam se transformando, se evoluindo e se tornando homens? Ou então porque, já que a espécie evoluiu, não deveria existir mais macacos. Interessante, né? Então vamos lá. Agora vamos para minha teoria, baseada na história, na ciência e também na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Nós estudamos na história, lá na escola, né? A era primitiva, né? A era das cavernas, da pedra lascada, da pedra polida e a atualidade, né? A era contemporânea. Veja bem, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, imagem é aquilo que retrata, forma. Semelhança é aquilo que parece ser, parece com. Veja bem, creio eu, palavra minha agora, que esse, quando os arqueólogos, os historiadores começaram a investigar a origem do homem, que acharam lá nas cavernas aqueles desenhos do macaquinho curvadinho e depois o macaquinho assim, até ficar o homem erectus, né? Veja bem, aquelas pessoas na sua, no seu, na sua cultura, no seu conhecimento, no seu nível didático ali, o que eles tinham em mão para ilustrar a sua própria história, eles queriam escrever a sua história e desenharam ali nas paredes das cavernas a sua história, como eles eram antigamente. Não precisamente que eles eram macacos. Ah, então por que eles andavam de quatro? Por que eram peludos? Por que possuíam arcada dentária grande, dentes alongados? Porque isso é provado cientificamente de acordo com as ossadas encontradas nos grandes sítios arqueológicos, não é verdade? Isso é mais que provado que nossos antepassados possuíam a arcada maior, né, a narina maior, as presas maiores, dentes maiores, mais cortantes, mãos maiores, esqueletos maiores, com formas um pouco diferenciadas, muito curvados. Veja bem, se na era primitiva o homem habitava em cavernas, para comer ele caçava sem instrumento, o homem não tinha espingarda, não tinha nenhum tipo de instrumento que facilitasse a captura do seu alimento. Como era feita essa caça, essa captura? Veja bem, o homem, ele rastejava, porque ele precisava cavar, às vezes, para retirar raízes, para perseguir um animal que se escondia na terra. Esse homem cavando a terra, ele necessitava de unhas maiores e fortes, dedos, formatos diferentes. Até hoje, veja bem, um lavrador, um trabalhador da roça, ele tem
as unhas bem mais fortes do que um médico, um professor, alguém da cidade grande que nunca pegou um serviço pesado de fato. Porque o nosso organismo, ele tem capacidade de se adaptar. Aquele homem que precisava cavar a terra em busca de raízes de alimento, ele tinha sim dedos maiores, unhas grandes, garras como garras, porque era necessidade. Ele andava curvado porque ele precisava caçar animais, entrar em buracos, entrar em cavernas. Então, até hoje, a criança, o jovem, a pessoa que, que adota uma postura errada, fica muito tempo curvado, ele vai ser corcundo, ele vai ter problema de postura. Então, imagine aquele homem que precisava fazer tudo, praticamente tudo, agachado, se arrastando, correndo por debaixo das paredes das cavernas, mergulhando. Ele tinha, sim, uma curvatura muito grande, que aquelas pessoas quiseram retratar isso nas paredes e fizeram aquele desenho do homem curvadinho que algumas outras pessoas depois, anos depois, milhares de anos depois, traduziu ser um macaco, porque estava de quatro, curvado. Veja bem. Por que eles eram peludos? Porque eles tinham pelos. Veja bem, o homem primitivo, ele não usava roupas. Muitos anos depois, ele passou a usar vestimentas feitas de vegetais, de couros de animais, mas isso anos depois. Antes disso, ele não tinha nenhuma vestimenta. Como o corpo se protegia do frio, então, do calor? Através de pelagem, através de pelos, né? Então, com o passar do tempo, dos milhares de anos, o ser humano vai adaptando ao, ao ambiente, ao sistema, ao ecossistema, e a sua pele vai adaptando. Um trabalhador rural, por exemplo, ele tem a pele muito mais rígida, muito mais firme, secada do sol. Por quê? Porque houve uma adaptação ao ambiente ao qual se vive. Então, aquele homem primitivo possuía sim mais pelos do que o homem atual, porque ele precisava se proteger do frio e o organismo dava essa proteção. Entenda? Então, esse homem primitivo foi evoluindo. Ele descobriu a pedra, começou a polir a pedra, e a pedra passou a ser arma. Ele já não precisava andar tão curvado, ele já poderia atirar uma flecha, atirar uma pedra, ele já poderia cortar a carne. Então, em vez de rasgar a carne com os dentes, ele passou a cortar a carne com as pedras polidas, trabalhadas, e os seus dentes, a sua arcada também foi evoluindo com o tempo, porque já não necessitava de uma arcada tão forte, de dentes tão alongados e cortantes. Essa sim é a evolução, teoria da evolução. Tanto que hoje, cientificamente, é provado que uma certa porcentagem, não vou dizer quanto aqui para não cometer erro, que eu não me lembro, mas uma grande porcentagem das crianças que nascem hoje já não possuem o dente ciso. Aí você me diz, ninguém nasce com dente ciso. Nasce sim, todos nós já nascemos com a dentição. Portanto, ela não está apontada, mas já está completa. O dente ciso vem aparecer, em média, 16, 18, até 20 anos aparece dente ciso. Mas muitos jovens hoje já não têm o dente ciso. Isso faz parte da evolução que continua. Ao passar dos anos, dos séculos, dos milhares de anos, essa evolução continua. O homem vem perdendo pelo a cada ano, cada século que passa, os homens, nós, seres humanos, vamos perdendo mais pelo. Vamos ficando com a pele mais sensível, as unhas mais fracas, os dentes mais fracos. Isso é ainda o processo de evolução. Entende? Então, esse homem primitivo, ele precisava de uma arcada dentária forte. Explica-se, então, a arcada maior
os dentes maiores. Então vamos lá, explicamos a postura, os pelos, as unhas, as tipo garras, a arcada dentária e os dentes. Esse homem foi evoluindo. Ele passou a habitar em casas. Ele construía a sua casa, ele não precisava mais se curvar para entrar nas cavernas. Então, a posição foi ficando cada vez mais ereta. Ele foi adquirindo uma postura longa, alongada. Por isso, aquele desenho encontrado nas cavernas não eram macacos. Vocês estão me entendendo? Aqueles desenhos não eram macacos. Eram homens andando de quatro, homens evoluindo, homem evoluindo e homem evoluído. E estamos ainda evoluindo, né? Então, esse processo explica o quê? A teoria da evolução.